Bom, então vamos lá. Este vídeo é para a gente discutir um pouco sobre a Close Teaching Technique, que só começa a acontecer a partir do livro 7, né? Então lembre-se que a Close é o tipo da lição que a gente tem em Fileneno, né? Primeiro, algumas considerações gerais que eu acho sempre importante para servir como base, né? Primeira consideração geral, talvez uma regra que a gente possa fazer em relação à metodologia, os alunos, flexibilização né, o seguir da metodologia, talvez uma regra seja essa. Quanto mais avançado for o livro que você vai ensinar, mais flexível você vai ter que ser, né? Lembre-se, é claro, que flexível não é de modo algum não ter parâmetros. Eu acho que esse é o ponto, né? Flexível não é não ter parâmetros. Flexível não é fazer uma aula sem disciplina, né? E aí, disciplina, não estou falando dos alunos conversarem ou não, mas disciplina no sentido de eu sei da onde eu estou partindo, eu sei exatamente onde eu quero chegar, né? Então, isso daí isso que eu quero dizer com parâmetros, né? Então, se tem que ter parâmetros, o que eu quero dizer com flexibilização? Quanto mais avançado for o seu aluno, mais você vai ter que conhecer exercício por exercício, aluno por aluno, turma por turma, para que você adapte uma coisa à outra, né? E tudo se encaixe, tudo fique bonito, né? Por que eu digo isso? Porque conforme o aluno vai avançando, muitas coisas vão ficando pointless, né? Muitas coisas e vão ficando chatas também, né? Por exemplo, dependendo da turma, essa história, você está lá no livro 8, né? Você está no livro 9, né? Dependendo da turma, essa história de ficar repetindo mais uma vez, repetindo, fazendo as perguntas mais uma vez, parafraseando, blá, 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 isso daí fica totalmente sem sentido algum, né? Eu nunca esqueço numa das situações do CCIE, no livro antigo, tinha lá no livro 9 explicando o que era tank. E daí tinha lá no Words in Action, tank is a container, blá, 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 blá. E os alunos repetiam. E daí, na parte da situação, tinha umas 5, 6 perguntas ridículas sobre tank, né? Is tank a container, blá, 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 blá. Is this a tank or, I don't know, a wheel? Is the boy talking about a tank? Isso daí não precisa para um aluno que olha aquilo ali, tank, ele nem aprendeu tank com a situação, ele olha aquilo ali e já pega, né? Só que às vezes pode precisar. Então, como que a gente pode medir essas coisas? Eu tenho que conhecer o meu aluno, né? Então, não é que a metodologia esteja errada no sentido de a metodologia sei lá, está totalmente destituída da realidade. Não. A metodologia, ela pensa em carregar o aluno pela mão. É esse o nosso diferencial no CCIE, né? Então, o aluno, nenhum aluno fica perdido. Não tem essas coisas, sabe? Tipo escola internacional. Escola internacional tem muito disso, né? Você vai para Nova York, vai estudar inglês lá em Nova York. Daí eles colocam lá um coreano, um italiano, um alemão, coloca você e joga um monte de material e aí você fica lá meio que falando, não falando, e você meio que sabe, não sabe. É por causa disso que o CCIE cuida para que a gente possa levar o aluno pela mão, né? Mas aí que eu venho a história. Olha, perceba, o meu filho, Arthur, tem 3 anos. Eu tenho que levar ele pela mão. Eu não vou sair, né, por aí deixando ele atravessar a rua, nem correr muito longe de mim, porque eu sei que qualquer coisa pode acontecer, né? Mas vai ver. Se eu pego o meu filho, o Vitor, que já tem 16, né? Vai ver o que acontece se eu pegar o Vitor pela mão e falar, Vitor, cuidado, tá? Olha, tá vindo carro, olha, pode vir carro desse lado e desse lado, tá bom? Ele vai me achar um tremendo retardado. A diferença do meu filho é que ele não pode fazer nada, né? Ele não pode sair de casa. O nosso aluno, ele pode sair. Se ele achar que você está tratando ele como um retardado, ele pode sair. Então, é o teu trabalho
conhecer o teu aluno e perceber quem que é o Arthur e quem que é o Vitor, digamos assim, né? Quem, às vezes acontece, um aluno pode ser até no livro 9, né? Quem que precisa que você pegue na mão, faça aquelas perguntas, né, de opções, né? Are the boys in the video talking about a trip they took to Italy, or are they... Pode acontecer, né? Mas o ideal é que o nosso aluno do 7, do 8 e do 9, ele já saiba pelo menos atravessar a rua sozinho, né? Pelo menos apertar lá o homenzinho lá para ficar verde e atravessar. Então, quando a gente chega na técnica do close, a gente tem que cuidar muito para não jogar tempo fora, né? O que é jogar tempo fora? É tocar diversas vezes um vídeo? Não, isso não é jogar tempo fora. Tanto é, por exemplo, a primeira lição do Master, né? Segundo a metodologia, eu teria que tocar lá 2 vezes e mais algumas vezes por partes, e às vezes eu toco muito mais do que isso. Então, o que é jogar tempo fora? Jogar tempo fora é você tocar algo que ou o aluno não vai prestar atenção, ou é fácil para ele, né? Se ele não vai prestar atenção, ou é fácil para ele, aonde está a evolução? Você está cumprindo só uma etapa burra, né? Então, é só uma etapa boba da história, né? Então, o nosso trabalho é fazer, principalmente para esses alunos que precisam ser desafiados, é fazer cada uma das etapas uma etapa interessante, né? Então, deixa eu ver se eu já... Vamos entrar direto no Filenin. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um Filenin que acontece no livro 8, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Um Filenin que acontece no livro 8. Eu vou tocar um pedacinho, se você ainda não conhece. Lembrem-se que eu estou gravando esses vídeos agora para 3 professores, talvez mais, né? A Nanda, a Marina e o Leandro, né? Então, talvez, eu sei que vocês, só a Nanda que conhece, né, Nanda? Você conhece a metodologia, já viu esses vídeos, mas eu acho que os outros e mais professores que podem assistir não conhecem. Então, eu vou tocar só um pedacinho e vou fazer alguns comentários. Então, dá uma olhada aqui. Então, quero que você preste muita atenção. The Great Outdoors. Well, Gene, I guess we should check the list to make sure we haven't forgotten anything. Let's see. 1 portable camp stove. A cooler. 4 6-packs of soft drinks. 1 box with dishes and silverware. Say, Mike, can you make sure the flashlight is in the toolbox? Sure, Dad. Oh, here it is. Thanks, Buster. 3 boxes of food with lots of goodies, and a case of beer. That should just about do it. Yeah, if we can get it all in the car, we should. Bom, então é só para dar realmente um gostinho, assim, da situation. Por que eu coloquei para você escutar? Porque eu quero que você perceba o seguinte: não é um listening difícil. Não é um listening difícil. O nosso aluno bem-sucedido, aquele aluno que fez tudo certinho, desde o livro 1 foi repetindo, fazendo, e na minha opinião, entre os adolescentes, 85% dos adolescentes, e entre os adultos que fizeram tudo direitinho, mais ou menos metade dos adultos, né? Então, para metade dos adultos, e aí vai vendo, dependendo da tua turma,
você vai seguir um dos diversos conselhos que eu estou dando, né? Então, se eu estou com uma turma de adolescente, por exemplo, pior das hipóteses, 85% dos adolescentes acharam isso daqui, chegou a ser fácil para eles, né? Aí tem lá talvez uns 10% que conseguiram entender muito bem, e tem lá os 5% do aluno que tem dificuldade, aluno, né, que precisa de apoio e assim por diante. Tá. Eu toco esse vídeo inteiro, correto? Segundo a metodologia, lembre-se, eu não estou... meu objetivo aqui não é mostrar para você a metodologia. Isso está lá no Methodology Book, e você vai dar uma olhada, você precisa daquelas ferramentas também, eu estou te dando mais ferramentas, né? E você, cabe a você, professor, então é isso que eu acho interessante, a gente sempre comenta com a Priscila, embora às vezes pareça que nós somos meros aplicadores da metodologia, pelo menos aqui, não sei se Jardim Social, nós somos professores, né? E professor tem a sua autonomia dentro, é claro, da estrutura da escola, né? Dentro da proposta pedagógica, e tem o seu poder de decisão, né? Como eu falei, quanto mais básico, eu acho que é melhor que tenha menos poder de decisão. Então, eu, por exemplo, por mais que eu tenha 17 anos, 16 anos de casa, quando eu estou dando o livro 1, eu, né, stick to the material, né? Vou seguindo e tudo mais. Bom, isso é uma outra conversa. Bom, cabe a você, professor, usar a metodologia tradicional, usar as perguntas que eu tenho no lesson plan, ou usar essas outras dicas que eu vou dar para vocês, ok? Sempre tenham isso em mente, nós não estamos descartando o Methodology Book, nós não estamos jogando fora o lesson plan, eu estou dando mais ferramentas para que vocês possam personalizar a aula de vocês. Agora, perceba o seguinte, eu não sei se dá para ver aí, eu acho que dá, deixa eu até abrir o meu vídeo de retorno, ó, aqui, ó, quer ver? Não sei se dá para ver aí, são 17 minutos e 6 segundos esse vídeo, né? E aí, é claro, tem algumas piadinhas de tiozão do pavê, isso não dá para negar. Essa animação para vários dos adolescentes vai parecer uma coisa meio tosca, porque os caras estão acostumados a ver super animações a todo tempo, né? Anime, sei lá o que acontece um monte de explosões lá e tudo mais. Isso daqui, em vários casos, vai parecer mais ou menos bobinho. Deixa eu só tocar uma parte para vocês verem, para vocês sentirem o drama e vamos planejar o que a gente vai fazer em relação a isso, né? Então, aqui, ó. Então, eles estão lá, eles vão acampar e, de repente, aparece um urso lá, né? E o urso, em teoria, vai atacá-los e tudo mais. E aí, eu acho que é essa parte, nós temos essa parte aqui. At all times. I'm going to go to the bathroom. Okay, that was quick. You know, Mike, to appreciate the outdoors, you need to learn to be part of it. After all, people are a part of nature too. Run, Mike! Run!
Se a gente lembrar que nós estamos na geração cringe, né? A gente vai lembrar que 80% dos alunos vão sentir vergonha alheia quando eles assistirem partes como essa, né? Novamente, é aquela história. Verdade sempre, eu poderia, não, mas eu trabalho no CCIE, então eu vou tentar relativizar isso daqui. Não, verdade sempre é coisa melhor. Eu acredito que a metodologia funciona muito bem e eu não tenho medo de apontar para essas coisas aqui, né? Porque, novamente, se a gente encarar a verdade, a gente vai saber o melhor modo de lidar com aquilo ali e deixar a nossa aula mais agradável, né? Então, é claro que isso daqui parece que foi feito pelo tiozão do pavê, né? É para ver ou para comer, torta ou direita, né? Então, percebam isso, né? Nós estamos dando aula para a geração cringe, né? Geração vergonha alheia, né? Percebam outra coisa. Nós estamos em um momento em que o span of attention das pessoas, principalmente adolescentes, são cada vez menores, né? Eu vejo, por exemplo, tem o canal de literatura, né? Eu posto uns vídeos lá no TikTok também. E aí, se eu posto um vídeo de 8 minutos, 5 minutos, 4 minutos, nossa, tem gente que fala, meu Deus do céu, como que você faz vídeo de 4 minutos? Lembre-se, então, que o padrão, por exemplo, Instagram, é o quê? É 1 minuto. 30 segundos, melhor ainda se for 30 segundos, ok? Então, essa coisa é muito curto, né? Então, tem que ser uma coisa que vai impactar a pessoa e seja muito curto, né? Agora, se você coloca um vídeo fácil, bobinho, de 17 minutos, 2 vezes, olha, eu dou minha cara a tapa se na segunda vez... Primeira vez eles ainda estão descobrindo, né? Então até que vai, né? Eu gosto muito de incentivar, assim, fazer o tipo de piada sobre a piada, né? Então, o tio do pavê vem, fala é pavê ou para comer, e você faz uma piada em cima do tio do pavê, você coloca mais uma camada de humor ali, é claro, com um pouquinho, tem que ser um humor um pouquinho ácido, né? Mas daí dá certo, né? As pessoas ficam prestando atenção para poder zoar o tio do pavê, perceberam? Então, primeira vez, dá sim, né? Então, quem já deu aquelas situations que a gente tem no livro 5, a gente tem no livro 7, tipo do Malhação, né? Tipo um CC Malhação, assim. Sabe que dá para fazer umas piadas ali, os autores são ruins, né? E dá para fazer umas coisas interessantes. Beleza, então dá para fazer isso. Sei lá, aparece a parte do Michael Jackson aqui, eu falo, oh my God, aí todo mundo volta a atenção, isso é interessante, né? Segunda vez, olha, é quase impossível se você não fizer algo mais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que 17 minutos da tua aula foi jogado fora. E não só foi jogado fora, trouxe o clima da aula para baixo, né? Porque, meu Deus do céu, mais 17 minutos, teacher. Lembra-se, segunda metodologia, depois que você faz todo o fill-in, você toca mais uma vez. Meus alunos estavam a ponto de dar um tiro na própria cabeça, né? Meu Deus do céu, teacher, por favor, não, mais uma vez. Tá. Então, dependendo do nível da tua turma, você tem várias estratégias, né? Primeira estratégia, você pode ali, perceba, eu vou compartilhar novamente a tela com vocês. Aqui, ó. Aqui está a tela, aqui está o lesson plan, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá, vocês estão vendo. Olha a presentation. A presentation é Where did you go? Começa com uma coisa pessoal. Ótimo, isso é maravilhoso. Where did you go on your last vacation? Blá, blá, blá. What was the best trip? What was the best thing about the trip? Ótimo, espalhe isso. Faça mais alunos responderem. Faça disso uma conversação. Pense, por exemplo, os 17 minutos que eu ia tocar mais, né? Uma possibilidade, você já viu que uma possibilidade é tocar uma vez só, né? Mas eu já vou falar sobre possibilidades de tocar 2 vezes.
Aí depois ele continua. Bom, eu mostro aqui, ó, show the cartoon once. Where did the family in the situation stay on their first night? Where did they go after that? Ok? Uma primeira possibilidade é encher eles de perguntas. Tá, mas sei lá, onde que o cachorro estava quando a família falou que ia sair? O que o cachorro estava fazendo? Vocês vão ver que tem lá a parte, né? Da onde que o urso conseguiu música para dançar? Que música que ele dançou? Vai pegando detalhezinhos. O que o pai estava fazendo quando o urso comeu a pipoca? O que o urso comeu? Vai jogando pergunta depois de pergunta, né? Aí o que vai acontecer? Naturalmente, se não for uma turma, né, excepcional, naturalmente vão ter várias perguntas que eles não vão saber responder, entendeu? E você vai anotando. Fala assim, ok, guys, we'll see. I'll go back to those questions later on. E aí você vai anotando. Quando você toca mais uma vez, eles vão ter um motivo para prestar atenção, né? Eles precisam, e aí você fala, ó, pessoal, depois do listening aqui, eu vou voltar a todas essas perguntas, não seleciona quem que vai responder, né? Para que todo mundo preste atenção em tudo. Não seleciona o que tem que responder e fala, ó, pessoal, eu vou tocar mais algumas perguntas. Não, eu vou tocar mais uma vez e quando eu voltar eu quero todas as perguntas respondidas, ok? Essa é uma primeira opção. Uma segunda opção é você toca uma vez, listening, beleza, e fala assim, ó, pessoal, agora, depende do tempo que você tem, vocês vão fazer perguntas um para o outro, 3 perguntas sobre o vídeo. Cada um vai fazer 3 perguntas, cada um vai fazer 2 perguntas, cada um vai fazer uma pergunta, né? Aí eu aconselho vocês a meio que separar. Tipo, o João, o José e a Jéssica vão fazer sobre até o momento em que eles chegam no hotel. A Mariazinha, o Joãozinho, vai fazer até o momento em que eles chegam no parque. O não sei quem vai fazer pergunta só sobre visualmente falando, né? Coisas que você encontra visualmente. Ou, sei lá, Joaninha vai fazer perguntas sobre a esposa, ok? Aí sim, olha que interessante. Aí sim, não só dá pano para manga, para aqueles alunos que acham um desafio aquilo ali, principalmente adultos, não só dá pano para manga mais uma audiência, mas muitas vezes eles pedem mais uma vez. Okay? Olha que legal para o listening deles. Significa que eles escutaram a segunda vez, foi desafiador, eles viram que o buraco é mais embaixo, porque lembra aqueles 85% que eu falei para vocês? Muitas vezes o aluno tem a percepção errada. Isso acontece a todo momento. Esse vídeo é fácil. É um urso ali que dançou Michael Jackson, né? E aí você começa a perguntar um monte de coisa, ou você fala para eles fazer pergunta, e eles falam, puxa vida, não, mas eu esqueci tudo. Então perceba, eles vão assistir mais uma vez ainda, vão querer assistir mais uma vez, eles vão prestar atenção a cada detalhezinho, porque daí tem aquela história, um quer sacanear o outro, quer fazer uma pergunta bem específica, e você pode fazer também em formato de jogo, né? Então vai ter esse grupo e esse grupo. Se esse grupo fizer uma pergunta e esse grupo não souber responder, esse grupo ganha ponto e vice-versa. Fazendo esse tipo de coisa, você atrai os alunos à atenção, tá? Então, beleza. Essa é uma outra opção que eu gosto bastante, porque quando eles fazem perguntas, até no Master acontece isso, né? Quando eles fazem perguntas, eles esquecem auxiliar, fica estranha a pergunta, falta muita coisa, e aí todo um momento que você pode gastar para trabalhar com eles, e aí sim, uma prática verdadeira, né? Tá, principalmente se você tem mais tempo. Se você não tem tanto tempo assim, uma coisa que dá para ser feita é, toca uma vez e faz um desafio, um pré-fill-in, né? Fala assim, pessoal, eu vou tocar toda a situação mais uma vez, mas vocês não vão ter que assistir agora. Vocês vão ter que tentar fazer o fill-in e preencher o máximo que vocês conseguirem. Aí você fala, né? Eu sei que é difícil, eu não estou esperando que ninguém aqui consiga preencher tudo. Mas só para ver se vocês conseguiram pegar alguma coisa assim rápido. E aí, é claro, vai ser um exercício desafiador para todos eles, né? Então, quando você for para a parte da exploration ali, né? Que você toca, aqui, né? Então, você chega aqui no recognition, filling in, né?
Você vai ver que algumas pessoas já pegaram alguma coisa, algumas pessoas vão ficar todo feliz que pegaram, né, vários blanks ali, então, novamente, vai trazer a tua aula para cima, assim, né? Então, fica aí essas dicas, né? Tocar a primeira vez, deixe eles curiosos e toque sem nada, né? Vamos assistir limpo, como se fosse um filme, né? Aí a segunda vez pode ser para responder as perguntas do presentation, pode ser para eles fazerem perguntas uns aos outros, pode ser também para tentar um filling in ali, né? Então, isso é importante. Ainda sobre a presentation, perceba, mais um exercício interessante, né? Nesse nível, é ingenuidade pensar que não, eu tenho que esperar exatamente quando chega o momento de aparecer a palavra ali para eu ensinar a palavra para eles, né? Lembre-se, a gente aprende por relevância, não por repetição. Nós fazemos todas as repetições no CCE por causa da prática, né? Ou seja, não nem tanto pela memória. Memória a gente foca principalmente com as nossas perguntas, as conversações e etc. Mas principalmente prática articulatória, prática de se acostumar com estruturas e tudo mais. Mas vocabulário, por exemplo, a gente aprende por relevância. O cara vê um meme lá, ele vê uma palavra, ele não entendeu o meme por causa daquela palavra, ele procura aquela palavra, ele nunca mais precisa ver a palavra. Ele entendeu a palavra, ele vai lembrar para sempre daquela palavra, tá? E em outros casos, fica o cara lá tentando decorar, isso daqui é isso daqui. Eu lembro que quando eu era guri, eu tinha uma menina que estudava inglês comigo e ela teve a ideia genial de usar o dicionário para aumentar o vocabulário dela, né? Isso é uma das coisas mais ridículas que a pessoa pode fazer. Nada tem relevância, tudo é memória fria, né? Então, tendo em mente isso, que nós aprendemos por relevância, né, principalmente quando nós estamos falando de vocabulário e não estrutura, tanto é que drill funciona muito bem, porque drill foca em estrutura, eu posso, por exemplo, olha que exercício legal, se a turma aguentar, né? Cuidado com o nível da turma. E às vezes eu não sei se a turma aguenta. Eu vou fazendo o exercício e vou vendo que está ficando muito difícil para eles, a ponto de ficar maçante ou frustrante. Aí eu paro, mudo a estratégia na hora, né? Think on your feet. Aí o que acontece? A outra opção. Você toca inteiro e aí você pode, primeiro, dar uma lista de palavras, se os alunos pegam rápido. Pessoal, camp stove, cooler, eu acho que eu estou compartilhando a minha tela, né? Então, eu vou vendo aqui, as palavras. Soft drinks, silverware, goodies, beer, that should just about do it, tent, attached, e assim por diante. Escolho lá, dependendo do tempo que eu tenho, algumas palavras chave, né? E falo assim, olha, depois que eu tocar mais uma vez, vocês vão ter que me falar alguma coisa sobre a situação usando o vocabulário que eu te dei. É claro que quando você der as palavras, você vai ter que explicar algumas, né? Ou muitas. Mas explica mais ou menos por cima, só para que eles peguem, depois a gente retorna. Então, por exemplo, eu dei lá para o Joãozinho folks, né? Aí o Joãozinho vai falar, well, when the family was at the hotel, the clerk called the guys there informally using folks, ok? Então, pode ser descrevendo uma situação. Ou, por exemplo, assim, a rollaway bed. The room the family stayed in had a rollaway bed. Ok? Então, percebeu? Você pode, tocou uma vez, já tentar isso, né? Ou você pode, tocou uma vez, explica algumas palavras e fala, depois que eu tocar, Joãozinho, você vai ter que fazer isso, ou Mariazinha, você vai ter que usar essa expressão, e assim por diante, depois que eu tocar mais uma vez sobre a situação, ok? Lembre-se, não é o aluno lembrar de um pedaço do filaninho, não é o aluno rollaway bed, não é o aluno lembrar and an extra rollaway bed for one of the kids, não é isso. É o aluno usar o rollaway bed para falar algo sobre a situation, ok? Isso funciona muito bem. Antes que eu esqueça, eu não tenho aqui
mas os words in action dos fill-ins tendem a ser bem maçante, tá? Chega ao ponto de ter lá 15 minutos de words in action para você efetivamente, porque tira soft drinks, tira sei lá, muitas palavras que eles já sabem, fica lá umas 10 palavras para eles aprenderem em 15 minutos, né? Então, em muitos casos, eu simplesmente não faço words in action, porque 15 minutos, sempre lembre disso, é 15 minutos que eu poderia estar conversando, né? Então, eu não sei se meus alunos sabem cooler, algumas palavras, eu vou lá e gasto 15 minutos e falo, em que parte da situation, what part of the situation we heard the word cooler? Olha que interessante, em vez do aluno ficar lá, cooler is a kind of container, lendo na TV, olha que habilidade que o aluno vai ter que ter. Well, teacher, I think there was a cooler in the beginning of the situation. I think they were setting the things, they were organizing the things to travel, right? E nisso ele vai cometer erros, nisso ele vai precisar de vocabulário e você vai ajudá-lo, né? Lembre-se, a regra é de ouro, é o conhecimento do aluno mais um. Sempre o conhecimento do aluno mais um, né? Então você tem que desafiar o seu aluno. Senão é claro que o seu aluno vai perder a atenção, né? Então, bom, falei sobre o Words in Action. Beleza, tocou, fez alguma dessas atividades, e aí a gente vai para aquilo que o livro de metodologia fala, né? Então, eu venho aqui, toco lá, né? Well, Gina, e aí eles têm que Portable Camp Stove. Aí você toca. 3 vezes? Não sei, depende do aluno, depende do quanto tempo você tem, né? Você toca lá 3 vezes. O aluno precisou mais, toca mais vezes, né? Só que um conselho que eu dou, faça disso um desafio, sabe? Um desafio mútuo. Primeiro, um alerta, não jogue os blanks para a turma. Você seleciona um aluno. Por quê? Porque vai ter um aluno que tem um listening excepcional e se ele responder para todo mundo, os outros não vão se esforçar. Os outros vão escutar 2 vezes, não sei, o Joãozinho vai me responder aí, né? Então, não joguem para a turma. E quando você selecionou a Maria, o João tentou responder, chama a atenção do João, é claro, descontraídamente. João, você quer roubar a vez da Maria? Não sei o quê, não, essa é uma responsabilidade da Maria, né? Perceba o seguinte. Deixa eu ver, minha internet aqui tá... Não, acho que tá bom agora. Perceba o seguinte, isso não significa que eu preciso ficar batendo na Maria até ela começar a chorar, né? Significa que eu vou fazer daquilo um desafio. Peraí, assim, o aluno não é só escrever, é um desafio de descoberta, né? Então, o aluno está escrevendo, fala, peraí, Maria, quantas palavras você conseguiu? Teacher, eu consegui quem estove, né? Aí você fala, olha, não, quase. Você conseguiu essas 2 palavras, mas é camp, stove, né? Camp stove, remember camp stove? Aí você conversa sobre camp stove, só tá faltando uma palavra, então coloca as 2 lá, aí você toca mais uma vez, ok? Às vezes eu vou nesse trabalho de descoberta com a turma inteira, então por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, if it weren't attached to your shoulders, toquei, o Joãozinho não conseguiu. Aí eu falo, Joãozinho, o que você conseguiu? Eu consegui shoulders e if I aren't, né? Aí você vai, não, pessoal, vamos lá, mais alguém, mais alguma palavra? O Filipinho, lembre-se, depois eu já ter trabalhado especificamente com o Joãozinho, o Filipinho lá conseguiu mais 2. Fala, beleza, pessoal, então, if it, tá certo, to your shoulders, tá certo, só depois do it é um pouquinho diferente, tem uma palavra entre. Aí você toca novamente. Isso dá esse espírito de conquista para eles, né? De desafio. Isso é interessante, né? Bom, as perguntas aqui. Eu sempre falo para ter cuidado, né? Por exemplo, quer ver? Agora eu estou ali no TT7, né? Naquele fill-in da lição 6. Eu vou pegar a pergunta da presentation, mas a observação é a mesma, né? Então ele fala assim, tocou uma vez e fala assim, in the video clip, are Ben and Brad friends or are they brothers? Não, só se eu tiver muita dificuldade para fazer uma pergunta dessa, né? Já vou mais para frente, né? Pelo menos uma pergunta aberta. What is the relation between
the two guys, right? What did Ben, the younger brother in the clip, get from winning a competition? Né? Aqui é interessante, mais aberta, né? Esse parâmetro você vai seguir para todo o fill in, todo o recognition, fill in explanation, né? Então lembre-se, toquei. Os alunos já escreveram aqui no blank, os alunos já leram essa parte, né? Eu seleciono alguém para ler tudo. Eu gosto de selecionar alguém para ler tudo, para ouvir a pronúncia deles. Faço essa pergunta e essa parte é para ser algo, uma conversação também. Olha que interessante. O fill in é um exercício pesado, né? Você fica escutando, escrevendo, o professor vai falando, lendo. Essas perguntas que ficam no meio, então tudo isso daqui, eles servem para dar uma aliviada, né? Então, olha que legal. Toquei várias vezes, toquei, o aluno teve que escrever, o outro aluno perguntou como é que escrevia, eu tive que explicar, etc. Aí eu venho aqui, ó. Is the family going to spend their vacation in a hotel or outdoors? Tiro essa parte. Muito fácil, muito bobinho. Where is the family going to spend their vacation? Pergunto para o Joãozinho. In your opinion, what is their trip to the outdoors going to be like? Talvez, como eles já sabem, dou uma modificada na pergunta. What are John and his wife Jean doing now? Beleza, ótimo. They're packing. A gente tem que fazer o aluno usar o packing, né? Why does John think he and Jean... Beleza, continuei. Aí eu venho aqui, ó. Olha que legal. Do you have a portable TV? Aí o aluno respondendo, no, teacher, I don't need a portable TV. Oh, why not? Because nowadays we have cell phones. Oh, really? And do you use your cell phone to watch TV? No, I prefer YouTube. Oh, what about you, Mariazinha? Oh, Mariazinha, no, I just watch TikTok. Oh, ok? Aproveita, dá faz uma pequena digressão, ok? Lembra-se, você vai como é que se diz? Save time. Daquelas repetições mais chatas e etc. Então, gaste o teu tempo agora com conversa. Outra, não evite o máximo. Ok, pessoal? Portable camp stove? Ok? Portable camp stove? Ok. Camp stove, guys, remember, when you go... E aí você explica. Não, coloca o camp stove numa frase, numa pergunta. Coloca o portable numa pergunta, né? Do you have a portable bed? Aí o aluno vai saber que é portable. Aí daí você pergunta, nesse nível você não precisa nem você ficar explicando. Lembre-se, quanto menos você for o centro, melhor. Você fala, Felipe, what is portable? Né? Ou melhor ainda, give me an example of a portable thing. Né? Então, essa é uma dica importante. Evite discurso sobre cada palavra, a não ser que o que você tenha a dizer seja extremamente interessante, né? Então, por exemplo, pessoal, nos Estados Unidos, por exemplo, outdoors, né? Outdoors a gente tem um fato interessante. Claro, sempre em inglês, né? So, guys, do you know that in the United States they don't call what we call here in Brazil outdoor? They don't call it. They call billboard. You know, and actually it's because when it came from the United States, when it came from English, the idea is outdoor publicity. But outdoor publicity can be handing flyers, or, painting a wall could be outdoor publicity. But in Brazil, we kind of specialized it for the billboard, but actually over there, they call it billboard. Percebeu? Então você tem uma curiosidade, vai ser um exercício de listening e de entendimento ali. Caso contrário, evite explicação. E evite essa história de ok, guys, soft drink, ok, soft drink. Soft drink is a kind of drink. Não. De vez em quando você pode pedir para o aluno ler as definições, ok? É uma coisa interessante também. Mas lembre-se, quero explicar soft drink? Não tem ok soft drink, não tem eu definindo soft drink. Eu pergunto, Mariazinha, in your opinion, what's the best soft drink and what is the worst soft drink? Right? Aí um vai lá falar Fanta Uva, o outro vai discordar, já vai dar uma avivada na aula, né? Bom,
Aí você vai continuar normalmente e no final, em teoria, você tocaria mais uma vez segundo a metodologia. Eu confesso que pouquíssimas vezes eu toco essa terceira vez no final. Por quê? Porque eles já sabem exatamente o que aconteceu, eles já sabem todo o vocabulário e eles não vão prestar atenção a esse último listening. Esse último listening vai ser a hora de fingir que está prestando atenção e colocar o celular aqui assim e tentar esconder de você para ver qualquer coisa que chame a atenção deles, né? Mas se você conseguir incitá-los, né? Ou se for uma turma realmente adultos, essa é a tendência, né? Vamos tentar agora, pessoal, que vocês sabem tudo, né? Vamos tentar escutar mais uma vez, vamos ver se agora é 100%, ok? Outra coisa, se você vai fazer isso, principalmente adulto, que é aquele cara diligente, ele quer aprender. Fala, pessoal, o objetivo não é prazer aqui, não. O objetivo não é que vocês fiquem se divertindo. O objetivo aqui é prática. Então, eu estou tocando mais uma vez, porque vocês têm que forçar o listening de vocês e lembrar que vocês aprenderam tudo. A gente já leu tudo. Então, o ideal é que esteja 100%. Percebeu? Então, você está dando uma carga de responsabilidade ali, né? Principalmente para adulto. Bom, e aí eu acho que o restante eu não tenho muitas observações a fazer, não, né? A gente tem drills, a gente tem a conversation, a gente tem... bom, a gente tem algumas atividades sugeridas, né? Por exemplo, class discussion. Então, por exemplo, nessa daqui, né? We are going to pretend to be in the travel business and each group is going to try to sell. Isso daqui eu gosto bastante, eu acho que pode render também. Tudo depende do tempo que você tiver, né? E aí o reading, a gramática, tudo normalmente como se esperaria, né? Então eu acho que eu tratei basicamente de tudo. Deixa eu só ver se eu estou esquecendo de algo. Lembre-se, é claro que em algumas lessons você vai ter o fill-in e a situation, né? Então, a situation você trabalha normalmente, né? Sempre levando em conta, esse não é o vídeo sobre as outras técnicas, né? Mas você já deve ter recebido feedbacks meus, principalmente se você é um dos 3 professores, né? Então, lembre-se, nas situations, sempre levando em conta perguntas relevantes, tudo aquilo. Então, as situations você faz normalmente e depois você tem isso que a gente conversou aqui, né? Então, qualquer coisa, pessoal, mandem aí as suas dúvidas e a gente eu vou completando isso que eu falei com vocês, ok? Bye, bye, guys.